Jesus foi pregado em uma cruz ou em uma estaca? Não é segredo para ninguém que as testemunhas de Jeová defendem até hoje que Jesus, ele não foi crucificado. Jesus, ele foi martirizado em uma estaca ou em um poste. Mas será que de fato Jesus, ele foi pregado em um poste ao invés de uma cruz, lançando por terra assim toda a tradição cristã? É importante entendermos que o Novo Testamento ele é escrito em grego. Então precisamos analisar qual é a palavra que aparece no texto grego para ficar mais fácil de entendermos se Jesus foi pregado em uma estaca ou se Jesus foi de fato crucificado. Segundo o dicionário Strong, a palavra para cruz ou a palavra para o instrumento de martírio, onde Jesus foi martirizado, é a palavra estauros. E a palavra estauros, ela pode ser traduzida como cruz, como estaca ou como poste. Então, gramaticalmente e etimologicamente, essa palavra ela dá margem, de fato, para as duas interpretações. Então precisamos nos ater aos detalhes dos textos, nos ater à revelação bíblica e entendermos, de fato, diante do contexto do texto sagrado, se de fato Jesus foi crucificado ou se Jesus foi pregado em um poste. Antes de mais nada, é importante também salientar que não é segredo para ninguém que a cruz era um instrumento de martírio utilizado pelos romanos. Então, todos os historiadores antigos mostram que, de fato, especialmente naquele período onde Jesus esteve sobre a terra, muitas pessoas, muitos judeus e muitos cristãos foram, de fato, crucificados. Isso é inegável. Então, olhando para o texto bíblico, nós percebemos alguns detalhes que nos ajudam a entender que, de fato, Jesus ele foi crucificado. A primeira coisa que nós devemos entender, e ao primeiro detalhe que nós precisamos nos ater, é de que Jesus ele foi pregado na cruz e a Bíblia Sagrada diz que acima da sua cabeça foi colocada uma placa onde estava escrito: "Esse é Jesus, o Rei dos Judeus". A pergunta é, se Jesus tivesse sido fincado em uma estaca ou em um poste, as mãos de Jesus estariam para cima. Então não tinha como fincar essa placa acima da cabeça de Jesus, a menos que Jesus estivesse de braços abertos. E só existe uma possibilidade de Jesus estar de braços abertos, de fato, se ele estivesse crucificado. Um outro detalhe interessante é que quando Tomé ele é avisado da ressurreição de Jesus, Tomé diz: "Eu não creio, a menos que eu veja os sinais ou o sinal dos cravos nas suas mãos". Ora, é interessante essa expressão de Tomé, porque se Jesus tivesse sido fincado em um poste, não haveria sinal de cravos, mas de um cravo. Jesus teria recebido apenas um cravo pregando as suas duas mãos no poste, mas na realidade ele diz o sinal dos cravos, ou seja, foi utilizado mais de um cravo para prender Jesus em cada uma das suas mãos. Então isso fica claro, isso demonstra que de fato Jesus ele foi crucificado e não fincado em um poste. Então fica aí desfeita mais essa celeuma criada pelos testemunhas de Jeová. Nós sabemos que eles militam para desfazer inúmeras verdades bíblicas, mas essa também já está refutada.